sabendo que eu viria aqui falar com vocês hoje sobre a minha mãe, né, que não está mais aqui para falar da trajetória dela, eu fui reler um dos últimos artigos que ela publicou, que se chama O Etnógrafo Coletivo. Infelizmente ainda não publicado em português, mas vamos ver se a gente cuida disso em breve. O Sérgio faz muita referência a esse artigo no texto que ele publicou sobre a minha mãe Amanda, né? E é um texto bonito, né? Porque é um testemunho pessoal sobre a experiência de pesquisa dela, sobre a trajetória dela como pesquisadora, e ao mesmo tempo é um testemunho, vamos falar, de grupo, de uma experiência coletiva de pesquisa, né? Daí o nome, o etnógrafo coletivo. Quer dizer, o sujeito do conhecimento são aquelas pessoas com aquelas relações, ela está se referindo à geração dos jovens antropólogos que nos anos 70 fizeram pesquisa, né? No Nordeste, na área canavieira, enfim. E tem uma coisa que ela diz ali, né, citando a certa altura o Bateson, né, que é uma imagem que ela frequentemente evocava, é que no mundo social as coisas se misturam, né? E a gente, com os nossos conceitos, que vai fazendo as depurações. Então, o Sérgio, no início, perguntou, bom, de repente falar do momento em que vocês lembram da relação da sua mãe com o trabalho e tal. Quer dizer, não existe um momento inicial, porque sempre foi isso, né? Essas coisas sempre tiveram misturadas. Assim, quer dizer, se eu pudesse fazer uma limpeza conceitual, eu diria, digamos assim, ciência, política e afeto estavam sempre ali misturados, né? Então, as famosas viagens que minha irmã já mencionou para as greves, né, em outubro, né, dos trabalhadores por melhora dos contratos coletivos de trabalho, por aumento de salário e tal. Isso é vivido por nós, né, na infância de maneira muito marcante, esse período de ausência dos pais, né? Depois você vai crescendo, você vai tendo uma admiração por aquilo, né? Então, o trabalho no museu, essa dedicação institucional de que falou a Rita, o barulho na infância da máquina de escrever batendo no escritório, que ela dividia com meu pai em casa, né? E no plano dos afetos, né, que era muito significativo na infância, bom, enfim, é isso, né, uma convivência constante com Sérgio, Rosilene, Beatriz Negro, né, que era arqueólogo, a Frânia, Nefe. Então, estamos aqui na casa do Sérgio e da Rosilene, que é um espaço que me traz, sabe, muitas memórias. Estava lembrando aqui, falei disso com o Sérgio recentemente, passagem triste aqui, a eliminação do Brasil na Copa de 86, que a gente assistiu nessa sala aí, né? Mas outra lembrança, assim, quando o Sérgio e a Rosilene foram com o Chico e Pedro Emanuel para a França, né? A gente fez um churrasco no sítio do Lafrane, né? E essa é uma lembrança forte. Depois, quando vocês voltaram, que a gente foi buscar vocês no aeroporto, e eu lembro muito da coisa do... o Pedro tinha voltado mudado, o Pedro virou um adolescente, o Pedro tinha se envolvido com a coisa do heavy metal e tal. Então, isso dá uma ideia de como essas coisas estavam misturadas, né? Pessoalmente também posso dizer o seguinte, que eu trabalho, né, como disse minha irmã, sou historiador, trabalho com história intelectual e tal, e eu fui tendencialmente desenvolvendo um tipo de trabalho muito desconfiado das visões estritamente intelectuais do mundo intelectual, porque essa experiência me fez ver que essas coisas justamente estão misturadas, né? Os afetos, a política, conhecimento e tal. E isso é uma coisa que é dita, bom, era dita por ela frequentemente, né, assim, oralmente e tal. As conversas,
e é dita por ela nesse texto muito bonito que se chama O Etnógrafo Coletivo. Recentemente, né, a Maria Eduarda Rocha, né? Desculpa, Maria Eduarda Rocha publicou um texto sobre a recepção do Bom Dia no Brasil, né? E um dos braços dessa recepção é justamente o grupo do Museu Nacional e tal. E achei muito interessante o texto. E aí, lendo o texto, enfim, puxando, claro, as minhas próprias referências intelectuais e um pouco na memória, eu escrevi para Maria Eduarda e falei que tinha uma dimensão que ela talvez pudesse explorar em relação a esse grupo, né? Que é o seguinte, essas pessoas, né, citei aqui as pessoas mais próximas, mas claro, a gente poderia estender isso um pouco, não são pessoas que tenham individualmente o menor traço de arrogância, né? Quer dizer, não são pessoas, enfim, porque tem um nome importante na antropologia, enfim, gostam de ficar, digamos assim, arrotando conhecimento por aí, né? Não é assim o convívio. Mas, ao mesmo tempo, são pessoas extraordinariamente seguras daquilo que elas fazem. E eu acho que isso tem a ver com um mecanismo de reforço coletivo que eles desenvolveram dos seus próprios trabalhos. Isso é descrito nesse artigo, né? Quer dizer, essas sessões noturnas no campo, de falar, bom, quem eu entrevistei hoje, que hipótese eu estou arriscando, que interpretação eu desenvolvi até aqui e tal. Depois dos seminários que vocês desenvolviam no museu, né? Então, conversando, né, com Frank, Sérgio, pai, Beatriz, né, Nef, etc., você sente isso. As pessoas exalam confiança, mas é uma confiança que vem dessa experiência compartilhada, o que eu acho uma coisa muito interessante, né, que eu falei para Maria Eduarda, que eu acho que vocês desenvolveram um carisma grupal, né? Quer dizer, não se trata de, como em casos clássicos da história da ciência, onde você tem ali um ou dois luminares, etc., mas que tem um carisma de grupo, né? Que é muito interessante. E, pessoalmente, na minha mãe, eu via essa confiança dela, claro, ligada a uma capacidade de trabalho, acho que fora do comum, né? Minha mãe estava trabalhando, mas tinha a ver muito com essa experiência compartilhada com outros pesquisadores do Museu Nacional, né? Especialmente aquelas pessoas que fizeram pesquisa com ela no Nordeste, né? Com quem ela fez pesquisa no Nordeste. O que mais? Né? Para dizer também como essa experiência marca ela, eu vou evocar aqui a Beatriz Herédia, que nos faz tanta falta, né? Como eu trabalho com história intelectual, né, desde, enfim, muito tempo eu leio com especial atenção alguns textos que a minha mãe escreveu sobre isso, né? Tem o artigo dela sobre a recepção do ensaio sobre o Dom, depois ela fez um artigo que comparava a recepção do ensaio sobre o Dom com a recepção do Diário do Malinowski, tem a apresentação dela aos sistemas políticos da Alta Birmânia do Edmund Lynch, levou ela a pesquisar no arquivo do Lynch. Depois que minha mãe morreu, né, teve um evento em São Paulo em que ela falaria, e bom, foi programado para o final do evento justamente uma fala da Beatriz Herédia, né, substituindo ela e falando do trabalho. E a Beatriz fez ali uma observação que eu achei luminosa sobre essa parte do trabalho da minha mãe que ela gostava de chamar de história social da antropologia.
com esse grupo de pesquisadores, de amigos, de colegas e amigos dela, né, ela aprendeu a se interrogar sobre os modos de dominação social, né, quer dizer, com todas as nuances que os modos de dominação carregam, tá? Todas as suas ambiguidades, etc. E a Beatriz chamou a atenção que ela levou esse tipo de preocupação também para o mundo intelectual.